Então, essa é a apresentação de campo magnético, tá? Nós vamos começar com a explicação do vetor indução magnética, né? O vetor indução magnética é uma abstração matemática inventada, né, para indicar o sentido, né? O sentido e a direção do campo magnético entre dois polos, né? O polo norte e o polo sul. Tá? Vale lembrar que no ímã você nunca tem, né, o polo norte e o polo sul separados, eles estão sempre unidos, né? Então não há, como no caso do campo elétrico, né, cargas positivas e negativas. Tá? Então o campo B, né, ele representa o sentido do campo magnético, né, e ele é sempre tangente, né, às curvas ao campo magnético, né, que nasce no polo norte e morre no polo sul. Né? Então o vetor indução magnética apresenta as seguintes propriedades: tem a direção tangente à linha de indução, tem o sentido da referida linha de indução e tem intensidade dependente da posição no ponto. Tá? Então aqui estão alguns índices, aqui alguns valores para o campo B. Né? Observe que o campo na superfície do núcleo atômico, devido à proximidade, está muito próximo, né? O núcleo atômico é extremamente elevado. Né? Elevado. A superfície de uma estrela de nêutron também é 10/8, né? Tesa, só para vocês terem uma ideia. Em alguns equipamentos, como um tomógrafo computadorizado, né, o campo magnético é extremamente intenso, né, chega a ser de 25 teslas. Né. E aqui tem uma relação entre o campo magnético da Terra, né, que é 10 a quarta Gauss, né, porque 1 Tesla já é um campo bastante elevado. Tá? Então, isso são apenas alguns índices, né, do campo magnético, certo? Alguns valores do campo magnético observados. Tá? Aqui você tem a representação gráfica do campo magnético, B, tem, né, o B indo da direita, né, da esquerda para a direita, de baixo para cima, e aqui o padrão utilizado para a representação, entrando na tela, né, você vê o rabo da flecha, né, e saindo da tela você vê o ponto. Tá? Há muito tempo que é utilizado o fenômeno do magnetismo, né, para determinação da posição, né, geográfica. Tá? Então o que é que se utiliza? Se utiliza um campo, uma agulha, né, imantada, né, onde ela aponta geralmente para o norte e para o sul geográfico. Né? O norte magnético da bússola aponta para o sul geográfico. E o sul, o sul magnético tá da bússola, né, aponta para o norte geográfico. Né? Então há essa correspondência aqui. Tá? Você tem o sul geográfico, né, e aqui você tem, aqui não está muito bem indicado, mas na verdade você tem o norte magnético, né, tá? E aí você tem o sul geográfico e o sul, na verdade o norte geográfico aqui em cima e o sul geográfico aqui embaixo. Tá? Então, na verdade, na agulha as posições são invertidas, né? E inclusive na própria Terra há essa inversão. A gente vai ver isso no próxima figura. Essa figura aqui foi infeliz, né, na representação. Tá? Então aqui você tem a declinação, que chama de declinação entre o norte, né, efetivamente o norte geográfico, né, e o apontado pela agulha, porque a agulha ela tem uma diferença de acordo com a latitude e longitude em relação ao norte geográfico verdadeiro. Né? Então ela se desvia um pouco, como você pode ver nessa figura. Tá? Isso é chamado declinação, né? Tá? E se você observar, a declinação aumenta, né, ou varia de acordo com a posição da latitude e longitude. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, a declinação é de 21 graus. Então esse ângulo aqui, ó, tá, apresenta um valor de 21 graus oeste. Tá? E aí você vê que todos eles geralmente, no caso do Brasil, então essa declinação apresenta no sentido oeste. Tá?
Então aqui está uma representação mais feliz, né, onde você vê o campo magnético, né. Observe que o polo norte geográfico corresponde exatamente ao polo sul magnético, tá? E vice-versa. O norte magnético, né, corresponde ao polo sul geográfico. Observe que é um verdadeiro ímã, né? Então as linhas saem do polo norte magnético e terminam no polo sul magnético. Tá? Mas o que a gente vê, basicamente vê nessa apresentação, é que quando você tem uma movimentação de cargas com velocidade V, há uma força magnética atuante nessa carga com velocidade V, chamada de força magnética. Tá? Então, o campo magnético é a força sobre cargas elétricas em movimento, é o que eu acabei de explicar para vocês. E essa força magnética ela é perpendicular aos vetores de indução magnética e velocidade, né? Que é o famoso QVB vezes seno de θ. Tá? Então aqui nós temos uma representação, né, de desenho, tá? Onde você tem o B, tem o V, tá? E aí você tem a força. Observe que essa força magnética exercida, né, ela exatamente, ela segue a regra da mão direita, ou da palma, né? Tem gente que utiliza a regra da palma. Tá? Então essa regra, né, que segue a regra da palma, ela indica essa posição, tá? Posição da força, né? Observe que a força está perpendicular ao plano formado pela velocidade e pelo campo magnético. E é dado por essa expressão, tá? B, Q, V, ou eu chamo de QVB vezes seno de θ. Força magnética é dada em newtons, Q em coulombs, B em Tesla, V em metros por segundo e θ é adimensional. Tá? Então, 1 Tesla é igual a 10 a quarta Gauss. Tá? Eu já tinha dito, então, ímã de laboratório tem 2,5 Tesla ou 25 mil Gauss. Ímãs supercondutores entre 25 Tesla ou 250 mil Gauss. Tá? E a superfície da Terra, observe que é muito pequenininha, né? 0,5 vezes 10 a menos 4 Tesla ou 0,5 Gauss. Então, assim, aqui é a regra da palma, né? Você tem o B, né, apontando exatamente no sentido dos dedos, né? O V no sentido do polegar e a força está na palma da mão, né? Quando a carga é positiva, e no dorso da mão quando a carga é negativa. Tá? Aqui nós temos novamente a representação. Temos o plano VB, né? E observe que a força magnética é sempre perpendicular a esses dois vetores, né? V e B. E o que vai modificar o sentido dessa força é se ela é negativa ou positiva. Né? Eu uso a regra da mão direita, né? Eu giro o V no sentido de B e o polegar aponta no sentido da força. Quando é negativa, né, a carga, ele está no sentido contrário. Mesma direção, entretanto, no sentido contrário. Força no sentido da palma da mão é outra forma de você ver. Observe que o B está no sentido dos dedos, V, né, a força está no sentido da palma da mão e o V aponta no sentido do polegar. Tá? E aí você vê, ó, quando você aplica aqui a regra da mão direita para a carga positiva, o campo vai do norte para o sul. É isso? E aí, o que é que acontece? Você tem uma carga aqui, vamos que essa carga seja positiva, você vai ter o B e o F apontando na palma da mão. Quando a carga é negativa, ele empurra para baixo, né, no dorso da mão. Então, existem algumas situações surgindo, assim, você tem um campo uniforme, quando a velocidade da partícula está no mesmo sentido de B, né, então o seno é seno de 0 a 0, então você não tem força magnética atuante nas duas situações, quando ele está a 0 grau ou quando ele está a 180 graus. Então a direção, quando ele estiver na mesma direção, tanto no sentido a favor como no sentido contra, quer dizer, 0 graus ou 180, né, a força magnética é nula. Tá? É o que ele está mostrando aqui, né, o que a gente está vendo. Então, quando a carga é lançada na direção do campo magnético, ela não sofre ação de força magnética. A carga executa um movimento retilíneo uniforme. Tá? Agora, quando a carga é lançada perpendicularmente à linha de indução, o ângulo θ é igual a 90. Tá? Então, o seno de θ1
seno de θ vai ser igual a 1, né? Então a força magnética é BQV. Portanto, a partícula lançada fica sujeita a uma força de intensidade constante, cuja direção é sempre normal ao vetor velocidade. Então ela vai descer uma trajetória circular, um movimento circular uniforme, MCU, tá? Aqui tem um exercício, eu já resolvi esse exercício, eu estou colocando aqui apenas para quem quiser resolver, né, tá? Mais outro exercício, esse exercício também foi resolvido em sala de aula, tá? É um exercício simples, então quem quiser resolver pode resolver esse exercício, depois eu pretendo postar aí as soluções, né? E aqui é o que eu tinha discutido, né? Quando você tem um vetor entrando no plano da página, que é representado por essa flecha, e o vetor velocidade é perpendicular a esse vetor indução magnética, ou vetor campo magnético, né? O produto, a força vai estar no sentido do núcleo da circunferência, no centro da circunferência. Então ele vai descrever um movimento circular e uniforme. Tá certo? É o que a gente vê nessa figura aqui tridimensional. A gente tem dois polos do ímã, né? O polo norte em cima e o polo sul embaixo. Tem o campo B, né? E aí essa partícula está circulando aqui, né? Está fazendo uma trajetória circular, né? Entre esses dois polos aí, justamente porque o B é perpendicular a V. Se você aplicar a regra da mão direita, você vai ver que para uma carga positiva, em todo momento ela vai estar exercendo uma força que é perpendicular à velocidade. Então o movimento é um movimento circular e uniforme. Tá? O raio é dado por m vezes v, m massa, v velocidade, b campo magnético e q carga. Tá? Força magnética é na verdade igual a força centrípeta. Força magnética é igual a força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta. BQV é igual a m vezes v ao quadrado dividido por L. E aí você chega logo ao L. Aqui mais uma representação, só que dessa vez o campo está saindo do plano da página. Se você fizer o produto, ela vai exercer uma força no sentido contrário. Né? A força vai estar para o centro novamente, mas no lugar de ser para cima vai ser para baixo. O raio continua sendo m vezes v sobre b vezes q. Aqui mais um exercício, tá? Isso aqui já foi resolvido em sala, tá? Se eu não me engano, da letra E, tá? Mas é bom vocês verificarem novamente. E aqui uma observação bem interessante, quando você tem um movimento, né? Que ele, na verdade, a velocidade não é perpendicular ao campo B, ela forma um ângulo, né? Ela é oblíqua, ou forma um ângulo diferente de 90 graus, vai ter uma componente VY no sentido do próprio campo e uma componente VX. Né? Essa componente VX vai acabar forçando que exista uma força apontando para o centro, mas a componente VY vai empurrar ela para o lado. Então ela vai fazer esse movimento helicoidal que a gente está vendo aqui. Tá? Aqui nós temos a força sobre condutores percorridos por corrente. Né? Quando você tem um condutor percorrido por corrente inserido, né, que está mergulhado no meio onde há um campo magnético, né? Então existe uma força magnética sobre esse fio, né, que é dado pela regra lá de B I vezes L seno de θ. Sendo seno de θ, o ângulo entre o fio formado pelo fio, o ângulo formado, né, pelo campo, entre o campo e o fio, né, e a direção do fio. Tá? E aí você pode utilizar a regra novamente a mão direita. Né? B no sentido dos dedos, F está para cima e o I está no sentido do polegar. Tá? Como a corrente é sempre a corrente convencional, que é a movimentação dos portadores positivos, mas vale lembrar que, na verdade, o que ocorre é a movimentação das correntes da corrente não convencional, que é a dos elétrons. Então, aqui a gente só vai ter o sentido, né? Vamos ver o sentido sempre da palma da mão. Então, aqui está a regra, certo? A corrente convencional suposta ser constituída de cargas positivas. Um campo que penetra no plano irá exercer em cargas positivas, se movimentando para cima,
sentido da corrente, uma força magnética para a esquerda, que é o que está aqui. Você pode também utilizar a regra da mão direita, só que dessa vez girando os dedos no sentido de ir para B, que está entrando, e o polegar vai informar o sentido da força magnética. E essa é a forma: B vezes I, né? É B vezes I vezes L vezes seno de alfa. Alfa é o ângulo formado entre o campo, né, e o condutor, o comprimento do condutor no ponto. Certo? Isso aqui é algo básico, né, do motor elétrico. Só que o motor elétrico é composto, né, são um dos primeiros motores a serem inventados. Isso aqui é um motor bem simplificado, né? É um motor DC, um tipo de motor DC. Você tem um geradorzinho, uma bateria, certo? Onde você tem a alimentação da espira, por onde vai passar a corrente, dentro de um campo magnético. Então a corrente entra por esse ponto, né? Onde você está vendo o cursor, né? Ele entra por esse ponto, percorre a espira e sai pelo outro. Isso vai gerar um torque aqui, né? De acordo com o sentido da corrente, como a corrente está entrando aqui, ele vai gerar um campo magnético nesse eixo e um torque devido a essa corrente e vai tentar alinhar, né? Isso, né? O campo gerado, né? O campo gerado pela espira você pode ver assim, ou um torque pela corrente. No caso, a corrente está indo nesse sentido e o campo está indo para baixo. Então a força, né, no fio vai ser no sentido de girar ele no sentido horário. Tá? E aí o que é que acontece aqui? Quando você tem essa escova, ele vai girar, né, começa a girar e aí desfaz os contatos, invertendo, refazendo o contato novamente e invertendo o sentido da corrente. Com isso você faz com que ele, com inversão do sentido da corrente, né, gera esse outro toque no mesmo sentido, só que tentando alinhar, né, alinhar o campo novamente, aí ele fica nesse movimento circular, né? Então se você tiver uma carga, né, nesse eixo aqui, tá, você consegue movimentar essa carga, que é o princípio de funcionamento de todos os motores, né? Esse aqui é um motor DC, que foi um dos primeiros a serem inventados, né? Mas ele também é utilizado no motor de indução. O funcionamento é idêntico. Tá? Vale só a pena lembrar que o motor de corrente contínua ele está em desuso, né? Hoje não é mais utilizado. Então essas escovas aqui, elas são segmentadas em várias escovas menores, justamente para promover um torque mais uniforme, né? Porque aí você consegue a cada por exemplo, 10 graus ou 6 graus de comutação, você consegue inverter o torque, né? Você consegue fazer uma mudança gradual desse sentido da corrente, no lugar de você fazer uma mudança a cada 180 graus. Tá? Campo magnético gerado por um fio condutor. Tá? Esse campo gerado pode ser equacionado matematicamente por B igual a μ vezes I sobre 2πr, tá? Onde B é o campo magnético e a corrente elétrica, R a distância do eixo e μ a permeabilidade do meio magnético. Esse μ aqui influencia, né? De acordo com o meio que você tiver, você pode ter, ele pode facilitar ou não a indução do campo magnético. Então, isso aqui no vácuo, quando você está inserindo uma contorno no vácuo, isso aqui é conhecido como μ0, né? Que é 4π vezes 10 a menos 7 telas por metro, tela vezes metro dividido por ampere. Tá? Então uma espira circular é um fio condutor em forma de uma circunferência. Aqui a gente já partiu para uma espira. Tá? Utilizando a regra da mão direita, quando você tem essa circulação no sentido horário, se você colocar o sentido dos dedos no sentido de ir, o B vai estar entrando na página. Tá? Então você pode ver uma espira com um pequeno ímã, né? Imãzinho onde você tem a saída por cima, para o norte, e a entrada pelo sul, por baixo. Tá?
Isso aqui são conhecidas como linhas de campo magnético, ou linhas, na verdade são conhecidas como linhas de campo magnético mesmo, tá? Conhecidas como linhas de campo magnético. Então, campo magnético de uma espira circular de A e R, intensidade de corrente I, tá aqui, ó. Terá o vetor de indução magnética B no centro da espira e características como a direção perpendicular e será caracterizado como a direção perpendicular à espira, o sentido dado pela regra da mão direita e a intensidade dada pela equação μ0i sobre 2r. Tá? Aqui alguns exercícios, tá? Isso aqui eu já resolvi em sala de aula, estou só passando aqui para vocês darem uma olhada. Essa daqui, ele pergunta qual é a incorreta, né? Isso aqui eu posso fornecer para vocês, tá? Observe que é a letra C, né? Dobrando-se o raio de uma espira circular, né? De uma espira circular percorrida por uma corrente, o campo magnético medindo 60 também dobra, não. Ele diminui, né? Ele passa a metade, pelaquela equação que a gente viu antes, tá? Aqui outro cálculo, mais outro problema que vocês devem resolver, tá? E aqui a gente tem uma bobina, uma espira chata, né? Bobina chata é uma coleção de espiras circulares coladas umas sobre as outras, como está aqui, para o campo magnético nós podemos usar a equação B igual a μ0 vezes N vezes I dividido por 2R. Tá? Esse N é o número de espiras. Né? Observe que você tem, numa única espira, você tem μ0 vezes I sobre 2R. Aqui você tem N espiras, então por isso que o Nzão aqui aparecendo. Tá? Aqui você tem um novo exercício, só que voltado para a espira circular de raio R. Tá? E vocês podem refazer isso aqui, eu já fiz em sala. Tá? Lembrar que aqui o 10 a menos 7, isso aqui é 10 elevado a menos 7. Tá? O circunflexo aqui significa elevado. Então, em um solenoide, tá? Nada mais é do que um fio enrolado em um objeto cilíndrico. Tá? Então você pega um objeto cilíndrico aqui, no caso geralmente é uma substância não dúctil, mas uma substância bem permeável ao campo magnético, onde ela possa concentrar bastante o campo magnético, que aí você enrola várias vezes, dá volta sobre volta, né, em cima desse material que apresenta permeabilidade elevada, a mais alta possível. E aí você consegue concentrar o campo magnético aqui no centro, né? E evitar os efeitos de espraiamento, de borda, de perda de campo. Né? Então, o campo magnético é um ponto P dentro do solenoide percorrido por uma corrente elétrica, pode ser conhecido através da equação B é igual a μ vezes N sobre L. N é o número de espira, L é o comprimento do solenoide e a corrente que passa por esse solenoide. Aí aqui ele explica novamente tal, que B é o campo magnético, tal, e a corrente elétrica da linha Pérez, e a permeabilidade magnética do meio, L é o comprimento do solenoide, N é o número de voltas dadas. Né? Então aqui as linhas de indução no interior de um solenoide, elas são bem intensas e o campo no seu interior, né, é uniforme. Tá? Percebe que nas extremidades, quando a gente vai partindo do centro para as extremidades, né, começam a surgir os efeitos de borda. Tá? Mas espera-se que no exterior o campo seja zero. Tá? Porque, na verdade, a corrente no exterior aqui, quando você vai fazer o cálculo, a corrente, não há corrente. Né? O que entra é igual ao que sai. Então, externamente, espera-se que a corrente, que o campo seja zero, seja nulo. Aqui tem alguns exercícios, né? O solenoide ideal de comprimento 50 cm e raio 1,5 cm, contém 2.000 espiras e é percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes. O campo de indução magnética B é paralelo ao eixo do solenoide e sua intensidade é dada por isso aqui, B é igual a μ0 vezes N vezes I, onde N é o número de espira por unidade de comprimento e a corrente elétrica, sendo μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Newton por ampere ao quadrado. Eu estou achando que isso aqui está errado. Bem, depois eu vou ter que verificar porque isso aqui é telas vezes metro dividido por
por ampere. Acho que isso aqui, talvez eu tenha errado isso aqui, tá? Então assim, qual é o valor de B ao longo do eixo do solenoide? Qual é a aceleração de um elétron lançado no interior do solenoide paralelamente ao eixo? Então aqui o valor de N é dado por 2.000 espiras dividido por 0,5, que é o comprimento, né, o L. Tem 4.000 espiras por metro. O B é 4π vezes 10 a menos 7 vezes 4 vezes 10 a terceira, que é o N, vezes 3 amperes. Aqui está 150 vezes 10 a menos 4, 150 vezes 10 elevado a menos 4. B dá 1,5 vezes 10 a menos 2 Tesla. Como a velocidade é paralela ao campo, a força magnética é nula, tá? Então, como ele é paralelo, sendo de 0 a 0. E aí não há força magnética, né? Como não há força magnética, supondo que ele esteja no vácuo, ele vai descrever um movimento uniforme, né? Não vai acelerar, nem ficar em repouso, né? Nem reduzir sua velocidade. Condutor reto e extenso no vácuo é percorrido por ocorrência de 5 amperes. Calculo o valor da intensidade do vetor indução magnética no ponto P, que dista 20 cm do condutor. Indicar o sentido do vetor. Então aqui você pode utilizar a regra na mão direita. O vetor tem o sentido indicado na figura abaixo. O polegar no sentido da corrente, os dedos indicam o sentido do campo, né? Em torno do fio. Tem que I é igual a 5 amperes, D é igual a 20 centímetros, que dá 2 vezes 10 a menos 1 metro, e o μ é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. A intensidade de B vale, então você substitui os valores, enquanto que B dá 5 vezes 10 a menos 6 Tesla. Tá? E aqui está uma bela biblioteca aqui, né, do que a gente utilizou. Isso aqui eu baseei essa apresentação baseada numa apresentação já feita, né, por um colega, inclusive está entre essas referências aqui, tá? E as imagens foram retiradas também desses sites, tá? Esse último aqui é o motorzinho, que bem simples, foi feito com uma pilha, cabos de cobre, né, e uma fita isolante para prender, e ele funciona perfeitamente. Quem puder acessar e ver esse vídeo é interessante. Eu agradeço, tá? Muito obrigado e até a próxima.